aqueles alunos falando sobre a unidade 1, que é a questão ambiental. Nessa unidade a gente vai fazer um retrospecto do processo histórico que se deu à evolução dos grandes problemas ambientais que o mundo tem hoje. Ele inicia realmente, ele se fortalece a partir da Revolução Industrial, quando a gente começa a utilizar mais recursos naturais, por exemplo, para trabalhar uma produção em escala, né, que é uma exigência, uma necessidade, inclusive, do sistema. E aí a gente começa a perceber que, e a gente está falando de um modelo tradicional de economia, que não há uma preocupação, por exemplo, com as externalidades que são inerentes ao processo produtivo. No processo produtivo nós temos todas as entradas, são os inputs, a transformação, que é aquele processo de agregar valor, e a saída, que é um produto ou serviço. Mas junto com a saída, que é o produto ou serviço, vem também os resíduos, que são sólidos, líquidos ou gasosos. E esses resíduos, eles são inerentes, não há como evitar. Do ponto de vista da física, eles não tem como você deixar de emiti-los, eles são inerentes ao processo, eles fazem parte. O que nós vamos trabalhar nessa disciplina, gestão ambiental, é de que forma que a gente pode tratar esses resíduos, e não mais o produto ou o serviço, mas os resíduos, de maneira a reduzir esses impactos e, de certa forma, internalizar esses custos. É isso que nós iremos perceber. Então a gente vai entender todo o processo histórico que se deu, todos os acidentes ambientais que aconteceram no mundo, toda a discussão que aconteceu na segunda metade do século XX a respeito da questão ambiental, dos problemas ambientais. A gente vai entender os chamamentos, né, as angústias das sociedades à época, e aí a gente vai perceber que já no início da década de 70, a ONU toma para si essa questão e convoca a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que acontece em 1972 na cidade de Estocolmo. É claro que para isso acontecer, outros eventos aconteceram antes, né? O Clube de Roma, em 1968, por exemplo, que aquele grupo de empresários, né, que financiaram um estudo, por exemplo, preocupados com a questão ambiental, pelo alarme que vinha acontecendo no mundo, para analisar a questão ambiental. Financiaram uns cientistas, e esses cientistas produziram o que em 1972 vai sair, que é um relatório chamado Os Limites do Crescimento. Esse relatório falava-se, entre outras coisas, de certa forma, de uma maneira mais didática, que nós estávamos realmente de alguma maneira acabando os ecossistemas, nós estávamos exaurindo os ecossistemas naturais por esse processo de produção em escala e poluindo também os outros demais, de certa forma que a gente ia levar ao colapso a humanidade de maneira geral, né? Então isso foi um negócio apavorante, etc. Então aí a ONU convoca a primeira reunião e acontece ela em 1972 na cidade de Estocolmo. Há uma discussão entre pobres e ricos. Os ricos dizem que o crescimento tem que parar ali naquele momento, em zero, e os pobres dizem que isso é mentira, que eles queimaram, destruíram, poluíram, agora que chegou a vez dos pobres crescerem, eles não estão permitindo, eles estão querendo impedir. Então tem aquela discussão que já é uma discussão histórica que a gente já ouviu muito sobre isso, né? E a Índia, na verdade, dizia assim, não, os problemas ambientais, a responsabilidade da pobreza, etc. Então a ONU convoca, e a partir daí vai convocar a primeira comissão para fazer uma multidisciplinar, para fazer uma análise daquele relatório, da situação ambiental mesmo, e verificar se aquele relatório, os limites do crescimento, realmente era real, né? Aquela preocupação era conveniente. E aí, evidentemente, a gente vai entender todo esse contexto histórico. Isso na unidade 1. Portanto, nessa unidade não há fórum, é apenas conteúdo que seria interessante que os senhores leiam, que isso será cobrado na avaliação parcial.